Na aula de hoje eu quero falar para vocês sobre derivada e para motivar esse assunto eu vou começar falando um pouco sobre o conceito de velocidade instantânea, que vem lá da física, certo? Então, vamos supor que a gente tem esse carro aqui se movendo de forma retilínea, começando no ponto A e terminando no ponto, passando pelo ponto B, certo? A velocidade média entre o ponto A e o ponto B, a gente viu que no ensino médio, que vai ser dada por B menos A sobre a variação do tempo, certo? Então, isso é a velocidade média. Porém, a velocidade média ela não te dá uma descrição muito completa do movimento, né, do carro, porque ela não te diz se ele acelerou, desacelerou no meio do caminho, ela te dá muito pouco, se te diz muito pouco sobre esse trajeto, né? Para a gente poder ter uma descrição matemática mais completa do movimento, né, a gente precisa falar de velocidade instantânea. Então, para exemplificar, vamos supor que a posição do carro no tempo t no tempo t segundos é dada por p de t igual a t ao cubo metros, certo? Então, isso quer dizer que depois de um segundo o carro está a 1 metro do ponto A, depois de 2 segundos ele está a 8 metros, depois de 3 segundos ele está a 27 metros, né? E assim por diante. Então, daí a gente já pode saber que a velocidade do carro não é constante. Bom, então, por exemplo, qual é a velocidade do carro num tempo t0, certo? Num tempo t igual a t0. Para saber essa velocidade, nesse momento, a gente precisa da seguinte definição. A velocidade instantânea no tempo t0 vai ser dada pelo limite quando t tende a t0 de v de t menos v de t p de t menos p de t0 sobre t menos t0. Então, o que isso está me dizendo? Bom, para eu saber a velocidade dele no instante t0, eu pego um tempo um tempo próximo de t0, né? Calculo a posição dele nesse tempo, depois subtraio a posição dele no t0 e divido pela variação do tempo. Então, isso é a velocidade média, né? O que está aqui, né? Essa expressão, esse quociente é a velocidade média no tempo, entre o tempo t0 e o tempo t. Só que aí a gente vai fazendo o tempo t ficar cada vez mais próximo de t0 e calculando a velocidade média em um intervalo cada vez menor. Então, quando a gente toma esse limite, isso dá a velocidade instantânea. Claro, se o limite existir. Então, qual é a velocidade dele quando ele passa pelo ponto B? Por definição, vai ser dada por V de 8, certo? Porque B é P de 8, certo? Basta você fazer essa continha que você vai ver. 8 ao cubo, 512, né? 512 metros. Então, a velocidade instantânea em 8 segundos vai ser o limite quando t tende a 8
P de t menos P de 8, que é o ponto B, né? P de 8 sobre t menos 8. Isso é o limite quando t tende a 8 de, bom, P de t até o cubo, P de 8 é 8 ao cubo, que é 512, sobre t menos 8, tá? Aqui, veja, o t tende a 8, então a gente não pode simplesmente substituir aqui o 8, porque o denominador ele vai se anular. A gente precisa fazer uma manipulaçãozinha, como a gente já está acostumado a fazer, né? Então, a gente vai fazer a divisão polinomial do polinômio de cima pelo de baixo, e a gente vai ficar com o de cima é t menos 8 vezes t ao quadrado mais 8t mais 64 sobre t menos 8. Aqui a gente cancela, né? Então a gente fica com o limite só desse polinômio aqui de grau 2, certo? Então agora a gente já não tem mais a singularidade, a parte de baixo foi simplificada com esse t menos 8. A gente pode fazer a substituição direta ali. A gente fica com 64 mais 64 mais 64, que é 192 metros por segundo. Isso é bem rápido, né? Na verdade, dá quase 700 quilômetros por hora. Bom, pessoal, a velocidade é a taxa de variação da posição, né, daquele objeto ao longo do tempo. Mas e se eu tiver uma função qualquer, né, e eu quiser saber a taxa de variação dessa função em um ponto do domínio? Então, a gente está falando de derivadas. Certo? Então, se f de x é uma função, sua derivada em x igual a x0 vai ser dada por um limite. A gente representa a derivada por f com uma linha em cima, no ponto x0 é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Então, notem a semelhança dessa expressão com a definição lá da velocidade instantânea, certo? Formalmente é a mesma coisa, né? Só que lá você, ao invés do f, você tinha o p, ao invés do x, você tinha o tempo t, né? Mas a forma é a mesma, tá bom? Claro que você pode falar em derivada da função no ponto x0 se o limite existir, tá bom? Então, neste caso, a função é diferenciável em x igual a x0. A gente também pode usar o termo derivável
no lugar de diferenciável, tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo. F de x igual a x ao cubo é diferenciável em x igual a 8. E sua derivada é f' de 8 igual a 92. Tá certo? Então, a conta a gente já fez, só que a gente fez para velocidade lá, né? Mas vocês podem adaptar e ver que o resultado vai ser esse. Tá bom? Então, vamos fazer outro exemplo? A derivada de f de x igual a x é f' de 1 é igual ao limite, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Mas a nossa f aqui, nesse exemplo, é quem? É a função identidade, ou seja, f de x é o próprio x, f de 1 é o próprio 1. Então, simplificando aqui, a gente fica com 1, certo? Então, a derivada dessa função em x igual a 1 é 1. Bom, pessoal, a gente está usando a notação f' para derivada, mas uma notação alternativa também é df dx em x0, tá bom? Essa notação também é muito usada e é muito usada no cálculo 2, no cálculo 3, tá bom? Então, vocês também vão se acostumando. Além de usar o f', também pode usar a df dx, certo? Eu vou terminar por aqui. Na próxima videoaula, eu quero falar para vocês sobre propriedades de derivada e vou falar um pouco também sobre uma interpretação geométrica da derivada, certo? E como ela se relaciona com o gráfico da função. Então, é isso, até a próxima aula.